Muito bem, mestres. Então, qual que é a questão aqui, né? O problema. O nosso cliente, ele quer ver todos os valores de meses, né? E o valor total do ano. Eu não vou entrar aqui no mérito de que a gente tem problemas de escala aqui, ok? Isso daí é visível, né? Aqui é mais para a gente resolver um problema de negócio. E aí, como que vocês fariam isso? De colocar o valor dos meses e do ano no mesmo gráfico? E podem dar ideias. Acho que eu lembro que eu tinha falado isso, conversado com isso com ele, né? Aí uma das soluções que a gente tinha visto lá era de criar uma tabela auxiliar com o Summarize, né? Eu não sei se foi esse caminho que ele seguiu. Ele não criou com o Summarize, não, mas ele criou uma tabela auxiliar. Ah, show. Beleza. Aí a outra solução que eu tinha falado pra ele mais rápido era fazer a gambiarra. De colocar aqueles dois gráficos ali. Essa é muito boa, essa é muito boa. Eu também tinha falado É, essa mesma gambiarra para ele. E a gente vai olhar aqui também como fazer show. isso. E aí, mestres? O que vocês fariam aqui para resolver? Mestre, eu concordo que no primeiro momento eu ia fazer uma gambiarra. Na verdade, eu até prefiro a gambiarra do que essa solução aqui, mas a gente aprender Mais novos refinada, né? métodos, né? Eu também prefiro a gambiarra. E aí, alguém se arrisca, além do mestre Matias aí e o mestre Eric? Criar uma nova tabela? É a solução que o mestre Matias deu, né? Da tabela auxiliar. Vamos ver aqui, então, o que seria isso de criar uma nova tabela. Você vai aqui no inserir dados mesmo, tá? E aí coloca as datas que você quiser e coloca aqui um tipo total 2022, assim como vocês olham aqui. E aí podem duplicar essa coluna e transformar para data. É só tirar aqui isso que está como texto, né? E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vai fazer um relacionamento com a tabela que a gente quiser, que no caso aqui é uma tabela de orçamento. E aí, só para terminar, a gente coloca um índice aqui e eu vou explicar o porquê depois. Tá ok? Quando a gente faz isso, aí só para a gente completar, vamos tá aqui, vamos fazer aquele relacionamento esperto lá. Mestre Matias? Mas você ali foi colocando naquele inserir dados, mas aí no caso foi só um ano, né? Se tiver muitas datas. Esse aqui não é a melhor maneira de fazer, tá? É só dando uma ideia sobre o que dá para fazer, mas só que assim, Beleza. o ideal mesmo realmente não seria fazer isso, seria você colocar de alguma maneira mais automatizada, né? E não só um ano, colocar, sei lá, 3 anos, 5 anos, de uma maneira dinâmica para o ano atual. Mas é um bom ponto, mestre Matias. Não é a melhor maneira de inserir data, não. É só aqui para a gente aprender a solução mesmo. Beleza? E aí, eu fui lá e coloquei aqui a data, né? Aí eu vou tirar essa medida aqui para a gente fazer na mão. E aí é simples, né? Relativamente simples. Eu vou somar aqui o orçado, que é a minha coluna, se eu não me engano, é valor orçado. Essa aqui. Aí eu coloquei aqui data texto e eu vou jogar aqui no eixo Y.
Beleza? Beleza. A gente tem esses valores aqui. Só que a gente não tem o total de 2022. E lá na tabela, ele tinha que aparecer. E aí? Como que a gente vai para resolver? Como que faz para resolver isso? Essa eu vou ficar quieto porque o Igor já me contou. Então vou deixar os Ah, mestres vacilão. adivinhando. Menos você o Caio. tem Assim, o comigo. que vocês fariam menos o Caio? É. Ele ficou todo impressionado quando você fez. Ele falou, não é possível. Eu falei, não é possível também. Criar uma medida, mas com a de columns? Qual medida? Criar uma medida com a de columns, aí você cria uma coluna. Não precisa criar medida add columns para isso. Complicado, mestre. Então, vocês entendem o porquê que não está aparecendo aqui o total 2022? Essa é a primeira pergunta. Entendem o porquê? Aqui, ó, vou transformar isso aqui para uma tabela, né? Ele não está aparecendo porque ele não está relacionado. Então, se a gente colocar aqui, ó... Porque por data tem, né? Por data tem dados. exatamente. Mas Aqui, ó. total. Exatamente, ele não está relacionado. Então, ele vem como vazio aqui. Então, qual é uma lógica, né, que a gente pode fazer? Esse daqui, essa minha medida, né, é o meu valor mensal. Beleza? E aí eu preciso de um valor anual. Atualmente eu não vou colocar nada ainda, só vou colocar um. Até para eu ir formulando na minha cabeça como que vai funcionar essa medida, né? Então, eu criei duas variáveis aqui. Vou meter o coalesce, que a gente já conhece muito bem, né? Quem que ainda não ouviu falar do coalesce aqui? Muito sagazes vocês, então nem preciso explicar. Mas Caio, diga aí. Não, você perguntou quem não conhece, eu tô falando que não sei não, tô levantando a mão. Ah, Eu você também, não... tô levantando a mão. Eu geralmente não sou Não com conheço, daí não. não. Então, beleza. Coalesce é o seguinte, a gente geralmente no Excel, né, aprende assim, ó, se alguma coisa em branco, eu faço algo, senão eu faço outra coisa. Geralmente a gente faz isso, né? Então, a gente faria algo assim, ó, se o mensal estiver em branco, eu coloco um valor anual. Se não, eu coloco o valor mensal. Geralmente a gente faz assim, né? Mas e se a gente tiver vários valores? A gente está lascado. Então, o que o CoreLS faz? Ele faz assim, ó, quando esse primeiro aqui tiver vazio, eu vou para o segundo. Quando o segundo tiver vazio, eu vou para o terceiro. E aí ele vai fazendo isso sucessivas vezes, até ele encontrar um valor que não esteja em branco. Então, ele é isso aqui, só que muito mais eficiente. Beleza? Beleza? Beleza, mestre. Não conhecia essa, não. Isso aqui é muito bom. Isso aqui no SQL também tem. E aí a gente pode ver o funcionamento aqui do OLS aqui, né? Então aqui, ó, valor mensal está aqui. Nesse total 2022, que ele deveria vir branco, ele colocou o valor anual. Ok? Então agora eu vou começar a escrever o valor anual. Você vai usar o wall? Então, aí como que eu faria? Ó, vamos lá, o mestre Matias já começou falando aí. Vou usar um calculate, né? Que eu vou alterar o contexto dessa tabela. E aí? Ó, vocês provavelmente estão escutando um galo aqui do lado. Tá muito doido aqui. E aí?
E aí no O filter você sum. coloca all mais a tabela de data, né? Tá? O sum. O que mais? Vírgula, Vírgula. all selected. All. Assim mesmo? E aí coloca a coluna data texto. Data texto. Assim? Acredito que sim. Eles mudarem alguma coisa aí, mestres? Jogando a bola pra torcida aí. E aí? Ah, tô na dúvida agora. Só relembrando, esses valores aqui, eles são fictícios, tá? E aí, gente? Posso botar, então? Aqui? Vai. Eu Vamos ver testaria como pra Vai, ver. vai. Se errar, aí a gente volta. é. Mas acho que tem Eu algum vazio detalhe aqui. ainda. É. Cara, de vocês Tem que é ser do ótimo. plano, lá ali no all, né, do plano. E tem que O entrar. plano? Então, coloca aqui o que? Competência? Eu não Do sei como é que tá a plano? tabela lá. Qual que Está é conectado aqui, competência. a boa? Coloca aqui, ó. Dá pra colocar a tabela toda, não dá? Em vez de ser pela coluna, no all. Aqui, então. Não. É. Então, Sempre me confundo com esse all. É ele e o all select. ó. Essa tabela aqui, se eu dou o all no data texto, não é esse campo que eu estou selecionando, que eu estou conectando lá, né? Não é esse campo que está fazendo a conexão lá. Vamos ver se a gente, colocando aqui, ó, café, os analistas, vamos ver o data, se funciona. Não funciona. O que está faltando aqui para gente? Relacionamento? Não, o relacionamento está aqui, ó. Ah, tá, já fez. O data com competência. Assim, eu já vou explicar qual que é um problema daqui, né? Aqui a gente não está especificando o ano, tá? Então, imagina que você tenha uma... Aqui a gente só tem 2022, mas imagina que seja mais de um ano. Exatamente. Vai ficar meio complicado completar os campos em brancos sem determinar quais linhas são do ano X. A gente tem um pequeno problema. Então, quando a gente for usar um filtro um pouco mais complexo, vamos usar o filter mesmo, tá? Exatamente para evitar problema. E aí a gente vai filtrar o quê? Vamos tentar o plano aqui, para ver o que vai dar. Aí, beleza. Eu tenho aqui o filtro do plano, né? E aí eu quero saber o que é 2022. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ano, competência, é o que está lá no plano, é igual. Aí eu vou pegar, ó, os 4 últimos números, né? Que é o número de ano. Vou dar um right aqui, ó. Um right no data texto. E aí eu estou pegando, ó, os 4 últimos dígitos do que tiver aqui.
e estou falando para ele ser igual a esse aqui. Só tem um problema. Um único problema aqui. Qual que é? Isso aí você tá colocando o Max com ele. É que não dá para relacionar. É isso? Não, aqui, ó. Se você Ó, o entender. problema está aqui. A resposta está aqui. Ah, porque tá em texto, né? Tem que aplicar o Então, formato. eu estou relacionando um integer, né? Um número inteiro com um texto. E aí eu só vou colocar aqui Tem que o colocar o velho. formato de data que vai colocar dia 1/1. Não, nem precisa formato de data, não. Só estou transformando isso aqui em um número. Porque quando Entendi. eu utilizo o write aqui, ele é um texto, né? Ainda não funcionou. E aí? Então, quase lá. E Tô aí eu pensando nem na vou cabeça escrever, do. eu já vou aqui no gabarito quando vocês descobrirem. Eu fico pensando na cabeça do amigo na hora que pensou isso aí, porque eu já tinha ido pra gambiarra já. A Cara, gambiarra é muito mais ele tava fácil. querendo muito, cara. Ele tava querendo criar uma. Não, mas é Quando bom isso, né? Quando E ele aí falou comigo, ele não queria ir pra gambiarra. Eu falei assim, não é possível, tem que ter um jeito. eu não aceito gambiarra. Não aceito gambiarras. Tem que remover os filtros, mestre. Aplicar um all. Tem que estar olhando só para uma. Pô, já vou dar aqui a resposta. Ó. A resposta é essa daqui. Na verdade, a gente tem que fazer, ó, um caminho um pouco diferente. A gente tem que comparar essa tabela aqui. Ah, você tirou o Max também, né? Claro, porque eu não preciso, porque eu É. tô trazendo a própria tabela café dos analistas. Eu nem preciso pegar lá do plano. O valor do plano está aqui. O meu filtro é dentro dessa tabela que eu estou dando aqui. Então, ó, vou excluir essa aqui e vou colocar o gabarito. Ó. Ah, ela dá certinho. E aí fica em um gráfico só. Não são dois. E aí o grande problema, né? É o problema aqui da dimensão. Porque a gente está vendo dimensões mensais com uma dimensão anual. A dimensão anual vai achatar as minhas dimensões. Existe meio que uma sugestão, não, sinceramente, para mim, não é muito boa, mas é aplicar uma escala logarítmica aqui, tá? Mas não concordo muito, tá? Porque aí não dá a visão correta. O melhor é usar a gambiarra. Aí, ó, em minha defesa, É. Conclusão. mostrou a gambiarra. Conclusão final. Use a gambiarra. Gambiarra é vida. Conclusão final. Use a gambiarra. Porque é o seguinte, a gente O vai Caio- fazer algo muito, muito simples, né? Que é muito mais simples do que a gente fez aqui. Tá aqui, ó, total 2022 para lascar nossa vida, como sempre. Aí a gente, deixa eu só tirar aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente só duplica. Pronto, resolvido. A gente coloca aqui. A gente coloca aqui do ladinho, aí pode aplicar a escala que você quiser. Pode colocar aqui, inclusive, você pode colocar o rótulo de dados, enfim. E aí fica algo aqui que você controla melhor, né? Nem precisaria dessa tabela, ou seja, Nem precisaria da tabela auxiliar. Muito o bom Caio ponto. ia falar alguma coisa, mas. Pô, Diga não aí, Caio. aceitou um card com Big Number, não? Então,
Pode ser. Um que CAD isso, com Big mano? Number, é isso aí. Eu tava até falando Não, isso eu com o ia Igor. falar. Pô, muito melhor. Fala aí, Caio. Não, eu ia falar, o mestre Gabriel só tirou essa medida aí muito louca pra forçar a gente a pensar, porque eu só sabia dessa parte aí da barra. O Igor me falou, cara, é só criar uma barra aqui de total, colocar do lado, já era. Eu fiquei, putz, ele vai mostrar isso daí pra galera? Tirou uma super medida pra estender a Nossa, super aula. entendo. Mas assim, parece algo muito, muito louco, né? Isso que a gente fez, mas isso daqui, assim, eu não utilizaria para esse tipo de problema, mas para outros, isso daqui é muito, muito útil. Então, eu vou dar um exemplo muito rápido. O cliente pediu uma tabela super específica, com orçamento realizado, a diferença do realizado, diferentes anos, e que isso ficasse numa tooltip. Então, eu consegui, com essa ideia que o mestre Igor deu, resolver esse problema. E aí, assim, funcionou de maneira espetacular. Tanto que, ó, eu tenho até essa tabela aqui. Detalhamento custo plano. Aqui, ó. Exatamente utilizando essa ideia do mestre Igor. Então, aqui vem o rol, gasto com pessoal, porcentagem, custo de pessoal. São diferentes dimensões, porque com pessoal ele é a soma desses daqui. Aqui são macro contas, aqui são micro contas, e aqui é a porcentagem de uma para outra. Então, assim, talvez para aquela ideia não seja muito útil, mas para isso aqui, para mim, serviu muito. Assim. Então, apesar da gambiarra aqui fazer mais sentido, vocês podem usar essa ideia para outras coisas. Até porque nesse específico aí, eu não vejo nem muito sentido também em juntar os dois, né? Porque se comparar Não. ali a soma, né, do orçado dos meses comparando com o ano completo, não vejo muito sentido. Agora, se fosse uma média, aí beleza. Mas pra soma ali, francamente, eu não vejo muito sentido, não. Questão de Ô, Isso, análise mestre ali. Gabriel, eu entrei um pouco atrasado, você chegou a falar que era um waterfall isso daí, de início, ou não? não Pra- cheguei a falar. Não? O mestre Igor ele tava com problema envolvendo uma visão de waterfall, galera. Igual o mestre Gabriel falou, eram coisas extremamente específicas, a área queria ver numa ordem determinada, e quando chegava na coluna de total, tava ferrando todas as outras colunas, tipo, não fazia sentido nenhum. Aí foi por isso que apartou a coluna de total para fazer sentido no visual que precisava ser entregue. É, Daí é aquilo, né? Cada necessidade, uma solução diferente. exatamente. Exatamente. Alguma dúvida, mestre? Não, mas ficou bem claro. Deixa eu parar aqui. Ô, mestre.